avaliasse, né, esses primeiros 180 minutos e o que a torcida pode esperar dos próximos 180. O Flamengo que vem jogando sempre com muita intensidade. Obrigada. Boa noite. Grande jogo, um grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo. E o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência. Acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo. E foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram. E a intensidade muito alta, muito, muito, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? E sobre o próximo jogo, deixa eu descansar hoje, pelo menos. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho do Danilo. Todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular com você. Ele ficou fora da primeira partida contra o Vasco. Você até chamou o Iago, que na ocasião ficou fora da Libertadores Sub-20. Pelo que foi dito, ele fez alguns treinos em separados, mas na quinta-feira a gente teve no CT para um treino aberto. Vimos o Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele, para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente, e ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Aqui, Felipe Luiz, boa noite, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Eu vou adiantar um pouquinho só, porque você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência, e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão? Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai? Mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente isso tem um peso muito grande para os jogadores e, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar.
Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido, e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim, por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um pequeno trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Aqui é Felipe, boa noite. Marcos Martins do Canadec SRN. Queria te perguntar um pouco sobre como funciona mais ou menos o seu processo de avaliação na parte técnica, porque você tem hoje o Plata, que fez um excelente jogo, e aí o Luiz Araújo entra e também faz um excelente jogo. A torcida fica com as suas preferências assim por determinados jogadores. Como você avalia esse desempenho técnico desses atletas que estão muito bem e para você conseguir avaliar isso para cada um ser titular também, consequentemente, como você avalia esse processo como um todo? Processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter dois jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os dois querem jogar, os dois querem ajudar a equipe. Um dos dois não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né, estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos dois vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV. Parabéns por mais uma final à frente do Flamengo. Queria falar um pouquinho do De La Cruz, um jogador que não vem jogando sempre. Na semana passada você falou que não quis usar ele porque era grama sintética. Hoje ele foi titular. Para mim foi o melhor jogador, né, do Flamengo. Participa tanto na série de bola quanto sem bola, marcando demais. Fala um pouquinho do De La Cruz e na sequência também, carga de minutagem para os próximos jogos dele. Obrigado. O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender em pressão alta, em bloco médio. Então é um jogador importantíssimo para a gente. E eu tenho a plena convicção de que, dosando e sabendo utilizar ele vai sempre nos oferecer a melhor versão dele. Então esse é o meu trabalho, não sempre eu vou acertar, né, de escolher os jogos certos para ele jogar, mas acredito muito de que, aliás, além disso, né, tem o Alan, que está muito bem, e aí você falou do melhor, o Eric, vocês viram de novo o jogo que ele fez, um jogo impecável, e tem o Everton, que eu não coloquei nos últimos jogos, que também está totalmente pronto e preparado para ajudar a equipe também, do mesmo nível que eles, então estou bem servido.
Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. No começo do ano, alguns jogadores se queixaram da qualidade do gramado do Maracanã. Estava muito duro, muito seco. E na semana passada a gente teve o jogo no sintético do Engenhão. E agora vai ter mais uma sequência de jogos no Maracanã. Eu queria saber se, depois de um tempo pausado, sem jogos, se o gramado do Maracanã está melhor. Hoje, você olha o campo e você fala, poxa, aqui dá para desempenhar um bom futebol ou ainda tem muita coisa a melhorar? Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, que sofrem com a bola e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita tapete ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Okay. Felipe, boa noite. Bruna Medeiros, do Desfla. Eu quero voltar para a época que você falou da programação, né, controle de carga e tudo mais. Eu sei que você não gosta muito de projetar, mas eu queria falar sobre esses 4 jogos decisivos num todo, tanto as 2 finais como agora as 2 semifinais. Como você faz para dosar esse controle de carga e, ao mesmo tempo, escalar os melhores que você tem à disposição? Como você até citou do Varela, porque o Varela estava já numa sequência de jogos, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e o Bruno Henrique também já estava nessa sequência de jogos. Queria saber isso e se esse pensamento na reta final fica final, não tem mais aquele pensamento de dosar muito, porque é jogo decisivo, ou se você continua priorizando essa questão de controle de carga. Obrigado. Não, agora no final é final. Já foi a semifinal, assim. Conseguimos dosar bem durante toda essa fase inicial da Taça Guanabara. Conseguimos dar minutos para todo mundo, tirar minutos dos jogadores que não aguentam talvez uma carga de minutos tão elevada durante o ano, mas alguns jogadores tivemos que extrapolar, né? Então, normal. Tudo que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou, mas semifinal e final, com certeza nós vamos ir com força máxima para vencer, para tentar vencer, da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente.